Então, gente, nessa aula nós vamos colocar os desenhos no formato, né? Eu gosto sempre de destacar os desenhos que a gente vai realmente utilizar. Então, eu vou usar esta planta e esses dois desenhos de baixo aqui, que são os desenhos que a gente realmente quer pôr no formato. Esses outros aqui, ó, foram apenas base para poder desenhar as elevações. Eles não vão aparecer no formato. Opa. Então, vou até mover eles um pouco para cima aqui, para eles saírem da reta. Não percam esse alinhamento. Então, para pôr no formato, nós vamos transferir, né? Vamos abrir uma aba nova aqui de layout, e aí vamos criar uma viewport, que é uma janela que a gente vai visualizar esses desenhos que estão no model space aqui, né? No espaço de modelo, de desenho. Então, vamos criar dois layers aí, ó, que a gente vai precisar. Um é viewport, e aí esse layer viewport, ele pode ser da cor que vocês quiserem, com o tipo de linha que vocês quiserem. A única coisa que ele vai ter que ter, ó, é marcar essa opção aqui, ó, com a impressorinha, marcar ele como não plotável, ou não imprimível. Então, tem uma coluna aí com esse ícone da impressorinha, vocês vão clicar nele aqui e marcar para que ele não seja impresso. Porque a gente vai criar janelas, elas podem ser de tamanhos diferentes, mas a gente não quer que isso apareça na folha de desenho. Então, é um layer que não vai ser impresso. O outro layer que a gente vai criar é esse aqui, ó, um layer, vou até chamar de formato. Também pode ser da cor que vocês quiserem. Vamos botar ele azul, ó. Vamos botar ele por 5 aqui, porque a linha do formato, geralmente, ela sai com uma linha grossa também. Tem linhas grossas também no formato. Então, vamos pôr layer cor 5. Aí, a cor 5, a espessura correspondente é 0,5. Que não é o mais relevante, não, mas, enfim. Vamos criar esses dois layers. Então, formatos e viewport. E vou deixar ativo aqui o layer viewport. Né? Então, tem que ver aqui em cima, ó, que o layer ativo é o layer viewport. Não, o outro não precisa bloquear, não. O outro não deve bloquear. O formato a gente quer imprimir. Então, para a gente começar a colocar no formato, eu já tenho dois aqui criados, mas eu vou fazer um novo. Então, cliquem no mais aí, ó, e criem um novo layout. E aí é só dar 2 cliques na abinha que ele vai abrir essa janela. E aí vocês veem um retângulo que é, né, uma folha de desenho. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar essa folha de desenho. Né? Que tamanho que a gente quer imprimir esses desenhos. Vamos trabalhar em princípio com o formato A3. Eu acho que dá, talvez esse primeiro não para 50 não vai caber. Não para 25 também não vai caber. Vamos ver se cabe. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima da aba e vamos nesse Page Setup Manager, né, o gerenciador de configurações da página. Traduzindo aí para o português. Então, aqui a gente tem uma janela que a gente tem várias configurações aqui para a gente ajustar. Então, aqui, ó, a gente vai escolher o tipo de impressora. Qual impressora a gente vai usar? Nós vamos fazer primeiro os arquivos em PDF. Então, nós vamos usar, na verdade, uma impressora virtual, que é uma impressora que, em vez de mandar o arquivo para o papel, para a impressora direto, ele vai gerar um arquivo PDF e depois a gente imprime o PDF. Eu acho sempre mais fácil fazer assim, porque aí a gente garante que o desenho vai sair do jeito que a gente quer. Né? Antigamente se mandava o arquivo do CAD e um arquivo de configuração de pena, mas sempre dava problema. Então vamos gerar em PDF. Então, para escolher a impressora em PDF, nós vamos escolher essa daqui, ó, AutoCAD PDF General Documentation. Então aqui a gente escolhe a impressora. Só precisa escolher a impressora, não tem que mexer em mais nada aqui nessas outras configurações.
Depois nós vamos escolher o tamanho do papel. Então nós vamos usar, em princípio, o formato A3. Então nós vamos procurar aí, ó, qual que é? É o ISO Full Bleed A3. Aí bota o que é 420 por 297, que é no formato paisagem. Acho que tanto faz, na verdade, mas vamos colocar aqui, ó. Então, escolher o formato. Esse ISO Full Bleed é o quê? Porque ele não corta a folha, né? Geralmente a impressora tem uma área que do papel que ela não consegue imprimir. E aí dá um recorte. Então, esse formato ISO Full Bleed, ele não recorta a folha, ele usa toda a área da folha de papel. Então, escolhemos a impressora, escolhemos o tamanho do papel. Aqui é onde a gente seleciona qual a área do papel que a gente vai imprimir. A gente pode imprimir todo o layout, e aí ele vai imprimir toda essa área branca aqui da folha, né, que está aqui no fundo. Ou eu posso escolher outras opções aqui, né, o que está na tela, o que está aparecendo na tela, dependendo do zoom, que eu não recomendo. Um total de tudo que tem no papel, enfim. Ou eu selecionar uma janela. Vamos no layout aqui, que é o mais convencional. Aí aqui a gente vai definir a escala, mas não é a escala ainda do desenho, não. Tem gente que está desenhando em centímetro, tem gente que está desenhando em metro, então nós vamos ajustar a escala da folha de papel. Então, ó, eu estou fazendo em centímetros. Então, 10 milímetros, né, aqui tem uma unidade aqui, milímetros. 10 milímetros no meu desenho equivalem a uma unidade, que é 1 centímetro. Então, se vocês estão fazendo em metro, 1000 milímetros vão equivaler a uma unidade do seu desenho. Então, eu vou colocar aqui 10, porque o meu está em centímetros. Então, essas são as configurações básicas aí. Depois nós vamos entrar aqui nessa Plot Style Table, que é a tabela de configuração de penas, né, de estilos de linhas para impressão. Eu vou dar um OK aqui para vocês verem o resultado disso. Então, dou OK, fecho essa outra janela. Então, ó, observem que ele aumentou o tamanho da folha aqui, da área branca, e a minha janela aqui ficou pequenininha. Eu pedi para vocês já deixarem o Layer Viewport selecionado, que na hora que cria um novo layout aqui, essa janela aqui, ó, esse retângulo que eu estou selecionando, ele já vem no Layer Viewport. Se não tiver no Layer Viewport, selecione esse retângulo e ponha no Layer Viewport, porque esse retângulo a gente não vai querer imprimir. No meu, o desenho ficou pequenininho, a folha ficou maior, pode ter gente que ficou maior, menor, enfim, tanto faz. Nós vamos agora usar essa referência da folha. Então, eu posso pegar esse retângulo aqui, ó, e ajustar ele do tamanho que eu quiser. Então, esse retângulo que abre automaticamente aí, é a Viewport. Essa Viewport, se eu der 2 cliques dentro da área do retângulo aqui, ó, eu vou entrar no Model Space. Eu estou entrando agora na área do desenho. Eu posso dar um pan aqui e mover, ampliar, reduzir, escolher o desenho que eu quero, né? Isso tudo livremente. É como se eu estivesse navegando lá no Model. Só que eu estou dentro da folha de papel. É uma janela dentro da folha de papel para eu visualizar o que está no Model. Então, ajustem o tamanho da janela. Para sair da Viewport é só clicar fora, dar 2 cliques fora da área do retângulo, ou clicar aqui, ó. Tem esse botão aqui. Às vezes acontece da gente estar próximo demais do desenho assim, ó, e aí eu entro na Viewport e não tem uma área fora para clicar, então eu venho aqui no Model. Então eu saí do Paper Space. Então, isso aqui é a janela onde a gente vai selecionar o desenho. O desenho ainda não está na escala. Vocês aproximem o desenho que vocês querem configurar
né? Deixem ele aparecendo e mais ou menos centralizado na tela, que daqui a pouco a gente vai ajustar a escala. Para a gente ter mais referência aqui, ó, como é que nós vamos diagramar essa prancha, vamos inserir os formatos e um carimbo. Aí vocês vão precisar de baixar aqueles arquivos que eu passei para vocês. Eu espero que já tenha sincronizado. Dentro da biblioteca básica de CAD, tem uma pasta aqui de formato. E aí nós vamos carregar esse formato A3 e esse carimbo lá para dentro do projeto, do arquivo. Então, na área do layout, eu vou apertar, vou dar I, né, de insert, para inserir um bloco. Eu vou inserir exatamente como um bloco. E aí eu vou pegar aqui com o browse e vou localizar esse arquivo. O meu já está no local certo, vocês vão procurar aí a biblioteca e o formato A3. Então, vou voltando um pouquinho aqui para inserir o bloco, né, do formato. Vou apertar I, né, de insert para inserir um bloco. Eu não sei onde fica o ícone de inserir bloco. Deve ser aqui em insert. Mas ele vai de outro jeito. Enfim. No insert é melhor. E aí eu vou aqui em browse para localizar o arquivo que eu quero. Vou selecionar aqui o A3. Aí aqui tem aquela história da escala, né? Eu vou colocar aqui para informar na tela. E um ponto de inserção. Então vou dar um OK aqui. Como já tinha um bloco no meu arquivo, eu vou dar um redefinir. E aí eu vou aproximar isso aqui, né, da folha. Eu vou dar o primeiro clique, eu marco o ponto de inserção do bloco. O segundo, eu vou dar a escala. Então ele está me mostrando aqui, ó, nessa janelinha aqui, ele vai junto com o cursor, ele está mostrando a escala que está pré-selecionada. Se é 1 mesmo, né, no meu caso aqui parece que já estava do tamanho correto, eu vou dar Enter e dar Enter de novo e ele já vai do tamanho certo. Se vocês estiverem em metros, vocês vão ter que ajustar aí, se não me engano, para reduzir, né? Vai ter que pôr 0.01 ou vai ter que pôr 100? Eu não fiquei na dúvida. É o A3 o arquivo? O A3. É só apertar o OK? E aí inserir. Esse bloco do formato, ó, eu estava com o Layer Viewport ativo. Então eu vou mudar esse bloco, vou colocar em formato, né, que é o meu layer que eu quero usar para colocar o bloco mesmo. E aí nós vamos tentar posicionar, ó, essa borda de fora é só uma borda de segurança. O pontinho de inserção, esse pontinho azul aí, é o que marca o limite da folha mesmo. Nós vamos tentar aproximar ele no olho aí do cantinho da folha, porque o CAD vai selecionar automaticamente essa área branca para imprimir, né? Que a gente definiu lá Layout, quando a gente veio aqui no Page Setup Manager. E a gente escolheu aqui Layout, né, como área de impressão, o que ele está imprimindo é esse pedaço branco aí da tela. Então, coloquei o formato, e aí da mesma forma eu vou colocar o carimbo. Insert. Vou dar um browse e vou selecionar o carimbo. Eu fiz uma versão simplificada aí de carimbo para vocês identificarem, né, os desenhos. Então está aqui. Ok. Vou redefinir o bloco. E o carimbo vai sempre no canto inferior direito. Aí a mesma coisa. O meu vai ser 1 mesmo. Alguém aí estava com escala diferente? Ficou maior ou menor o bloco? Ficou maior? Então você vai ter que dar uma escala nos blocos de
.01, né? 0,01. Você pode selecionar o bloco e vir nas propriedades e mudar aqui, ou pode selecionar os dois e dar um scale, né? O comando scale da escala, clica num ponto e dá o fator que você quer de 0,01. E aí ele vai ficar pequenininho assim. Não, scale. Você vai dar escala num objeto. LT scale é a escala da linha. Eu estou dando undo aqui porque o meu já está certo. Então a gente quer que fique mais ou menos dessa forma aí, ó. Então, insiram aí os formatos e o carimbo e já já a gente ajusta a escala do desenho. Então, gente, colocando, né, ajustamos a configuração da folha, que é essa área branca do papel. Colocamos o formato, né, que é um bloco, né, um desenho de um bloco que tem a marcação aí da margem, igual a margem que a gente viu lá em GD, né, ela tem 2,5 desse lado, 1 centímetro de cada um dos outros lados, e esse risquinho aqui, ó, é uma marcação de dobra. Depois a gente vai ver isso. E colocamos o carimbo. Carimbo é o selo, né? Selo, carimbo. Sempre no canto inferior direito. E aqui tem uma marquinha de dobra da folha também. Então nós temos um bloco, que é o formato, um outro bloco, que é o carimbo, e uma janela, né? Um retângulo aqui, que é uma janela da viewport. Então, essa janela, a gente pode ajustar ela, a gente não tem problema ela ficar meio avacalhada aqui não, porque ela não vai ser impressa. Ela precisa só ter o tamanho que caiba os desenhos que a gente vai colocar aqui dentro. Então, ó, né, essa viewport eu posso entrar, de novo, mover os desenhos, dar zoom, aproximar, afastar. Se sumiu tudo, né, tem aquele zoom extend com duplo clique no botão do meio. E aí eu vou escolher o desenho. Eu vou fazer este desenho aqui. Eu preciso pôr ele, ó, na escala 1:50. Então, o comando para a gente pôr o desenho na escala em proporção com a folha é zoom, Z, de zoom, enter. Depois vocês vão escolher a opção scale, né, ou S, enter. E aí vocês vão digitar a escala que vocês querem, 1/50, e tem que colocar as duas letrinhas XP no final. E aí ele vai ajustar o desenho de acordo com a escala. Aí agora é muito importante isso, tem que tomar um cuidado, porque agora eu não posso mais dar zoom, senão eu perco a escala. Então, se eu ajustei a escala aqui, ó, o desenho está certo. Eu posso mover ele, né, com o pan, mas se eu fizer isso aqui, ó, perdi. Dei um zoom aqui, perdi a escala, tem que fazer de novo. Então, Z, Enter, S, Enter, 1/50 XP. Aí vou posicionar aqui o desenho. Vou dar duplo clique fora da viewport, né, fora desse perímetro aí. E agora eu posso ajustar o tamanho da viewport para ele me mostrar só o desenho que eu quero. Eu quero só esse desenho aqui, ó. O ideal, eu não quero ver essa linha vermelha, não. A linha vermelha é só uma marcação. A gente não precisa enxergar ela. Mas eu falei. Podia ter ouvido antes. Então, ó, eu posso mover a viewport, posso selecionar a viewport, mover ela, né, posicionar ela na prancha para ir diagramando do jeito que eu quero. Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês verem se... Aí vocês têm que ver todas aquelas configurações aqui tem que estar corretas lá do Page Setup.
Eu posso dar zoom fora aqui, ó, mas aí eu estou dando zoom na folha de papel. Estou pegando a folha e afastando e aproximando. Hã? Na folha ficou assim. Então, aproxima ela. Aproxima ela. Vai com zoom. Agora, se eu quiser fazer uma outra viewport, né? É bom sempre estar ligado nos layers aqui. Eu posso ou copiar essa daqui, ó, com o copy. Vou copiar. E aí eu posso entrar e escolher outro desenho. Se eu achar o outro desenho aqui sem dar zoom, eu já sei que esse desenho está na mesma escala. Então, selecionei um outro desenho aqui, saio da viewport, ajusto o tamanho da janela. O ideal aqui, ó, gente, eu vou pegar o outro desenho, vou entrar de novo, vou mover para o lado aqui, que o ideal é que eu mostre este desenho aqui, logo abaixo da planta. E aqui, ó, eu posso posicionar esse desenho aqui de acordo, eu vou pegar o limite externo da parede aqui, ó. Eu estou selecionando a viewport, vou mover a viewport, mas vou ter uma referência aqui do desenho que eu quero que ele bata com a parede, ó. O limite, a linha lateral aqui que representa a parede, está alinhada com a linha da parede da planta. É sempre bom fazer isso. Quase uma norma. Eu vou passar uma aulinha teórica, vocês vão enxergar isso daqui a pouco. Então, ó, talvez alguns de vocês estejam nesse ponto igual eu aqui. Ó. Eu tenho o desenho, mas ele ainda não está todo prontinho, com símbolos e tudo mais. Não tem problema. Né? Isso aqui pode ficar assim, né? Posso posicionar e depois eu vou lá no... Sai daqui, negócio. O negócio ficou na minha frente aqui. Depois eu posso ir lá no módulo e colocar novos símbolos. Vou pegar isso aqui só para fazer rapidamente aqui, ó. Estou colocando o título do desenho que estava faltando. Na hora que eu volto lá no paper, está lá o título do desenho. Então vocês podem complementar esse desenho, mudar, editar, fazer o que for. Ele vai estar posicionado aqui. Então é isso que a gente quer fazer, né? Para configurar as pranchas, vocês vão diagramar. Essa primeira aí vai dar só um dos desenhos. O ideal seria que coubesse os três, mas não vai caber. Aí talvez a gente tivesse que usar um outro formato. O banheiro vai ter uma planta e duas elevações, não é isso? Você fez as 4? Então, se você fez as 4, cria um novo layout. Aí, ó, esse aqui já está bonitinho, configurado do jeito que eu quero, né? Se eu quiser duplicar esse layout para fazer outro e só editar, que eu acho mais fácil, geralmente eu faço um e depois os outros eu vou replicando. Então, para duplicar esse layout, vem aqui no layout com o botão direito do mouse e vai aqui, ó, em Move or Copy. Mover ou copiar. Aí eu vou mover para o final, Move to End, e criar uma cópia. Então, seleciono aqui Move to End, Create Copy. Ok. Aí ele fez um outro aqui, ó, igualzinho, Layout 3, segunda versão. Podemos renomear isso aqui também. Ó. Esse aqui eu vou apagar, esses outros, com o botão direito. Esses outros que eu não quero. E esses aqui eu posso renomear. Ó. Prancha 1. Esse aqui é a prancha 2. E aqui eu vou reconfigurando as viewports.
Então, ó, vamos supor que não quero mais. Então, eu troquei de prancha, né? Não quero mais esses desenhos aqui. Então, eu apago esses desenhos e posso criar uma nova viewport. O atalho para criar uma viewport do zero é MV. MView. E aí eu vou criar um retângulo e ele vai fazer a viewport. E aí faço a mesma coisa. Entro na viewport, aproximo do desenho que eu quero, esse aqui que está faltando. Z, Enter, S, Enter, 1/50XP. Decorem isso aí. Z, Enter, S, Enter, 1/50XP. E aí você vai montando os desenhos de acordo com a sua necessidade. Se você já fez, põe aí as 4. Não custa nada. Você vai precisar de fazer, você vai fazer uma coisa assim. Ó. Vou pegar essa viewport, vou mover ela aqui, eu posso, vamos supor, copiar essa viewport e ir fazendo quantos desenhos eu quiser aqui. Ó. Que linha preta? Aqui tem dentro da linha rosa. Linha preta que dentro da linha, não sei do que você está falando. Como é que eu fiz duas cortes dessas? Copiei. Selecionei o retângulo e copiei. Para criar uma que ainda não existe, é MV. MView. Se você digitar viewport também dá, mas aí ele vai abrir uma janela. Se você digitar aí, ó, viewport, ele vai abrir essa janela. Se você der OK, ele vai te dar a opção de criar uma janela nova de viewport. Então, gente, vocês vão ter que fazer aí 3 jogos de pranchas, né, com o mesmo desenho. Esse aí está na 1/50. Eu vou até renomear isso diferente aqui, ó. Esse aqui, 1/50, folha 01. Não seria 9. Hã? 9 o quê? Um para 50, 01, não aceita a barra. 1/50, folha 02. Poderia duplicar esses aqui, ó, para fazer as outras escalas agora. Move to end, create copy. E aí esse aqui vai ser agora na 1/100. Folha 1. O desenho, o formato é o mesmo, o carimbo é o mesmo. Eu vou apagar uma viewport aqui. E agora eu posso aproveitar essa viewport aqui também. E vou localizar os desenhos que estão na 1/100. Então, isso aqui agora, ó, zoom S 1/100XP. Olha como é que esse fica bem menorzinho aqui na folha. Ó. Aí eu vou ajustar o tamanho da janela. E aí, ó, na 1/100 eu consigo colocar bem mais desenhos na mesma folha, porque o desenho está menor. E aí vocês vão montando os outros desenhos aqui junto. E sempre procurando alinhar, né? Vou pegar aqui uma fachada, ó. Isso aqui é importante, gente. Essa fachada aqui, ó. Essa aqui, na verdade, cadê? Vou pegar essa daqui que estava na 1/50 mesmo. Essa fachada aqui, ó, que é a fachada 02, a fachada não, né? Elevação 02, eu vou alinhar ela com a planta. Vou alinhar ela com a planta, ó. Tem que fazer bater a parede da elevação com a parede da planta. Depois eu movo isso verticalmente para baixo. A outra fachada,
eu vou colocar ela na mesma altura. Então, aqui eu tenho uma outra elevação. Elas têm a relação de altura aqui preservada. Na hora de diagramar a prancha, é sempre bom a gente procurar esses alinhamentos. Né? O alinhamento vertical da planta com a elevação e o alinhamento horizontal aqui de duas elevações de um mesmo espaço. Então é isso que vocês vão ter que fazer aí para montar os 3 jogos de prancha dos desenhos. Um para 50, um para 100 e um para 25. Um para 25 eu não sei se vai caber aqui. Vamos ver daqui a pouco.